O Senhor quer falar conosco nessa noite. Como já falou pela manhã de uma forma especial, eu creio que Deus quer falar com você e comigo hoje também. À noite, nós gostaríamos de falar sobre um assunto um tanto peculiar de todo crente, de todo ser humano. Todo ser humano tem, todo crente tem. Eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite sobre um assunto que talvez alguns irmãos estão tendo agora. Eu gostaria de tratar com os irmãos um assunto que alguns irmãos têm mais, outros têm menos, outros têm demasiadamente abundante, é muito grande o que ele tem. Eu gostaria de tratar com os irmãos um assunto que faz parte do nosso dia a dia, todo dia nós temos. E o assunto que eu quero tratar com os irmãos, com a igreja hoje, chama-se fome. Fome. E se pensamos no assunto fome, temos que arrumar um tema para esse assunto. E o tema da nossa mensagem dessa noite é: você tem fome de quê? Aliás, tem alguns anos atrás, tem até banda que cantou sobre isso, sim ou não? Você tem fome de quê? Não é? Quem lembra? Tem vários que lembram. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre este assunto. E quando eu penso em fome, e penso também nos crentes, existe algo muito estreito, porque o povo, para ter fome, como o povo de Deus, como o crente tem fome. E quando eu penso no povo de Deus tendo fome, eu penso que a fome do crente é um tanto quanto grande, a ponto de, quando nós vamos fechar alguma festa infantil, ou num buffet, ou seja lá numa pizzaria, e quando você fala que o grupo que vai vir é um grupo de crente, o dono do estabelecimento fica preocupado e diz: os crentes não bebem. Presta atenção, os crentes não bebem, mas o que eles comem é de uma forma absurda. Então nós temos problema. O crente tem um problema com a comida. Eu não tenho dúvida de que muitas irmãs, pela manhã tomou café e logo em seguida passou para o almoço. E eu não tenho dúvida de que tem muita gente aqui hoje na igreja pensando no que vai jantar. Por quê? Porque o crente tem fome. Você já viu o crente na pizzaria rodízio? Passa o garçom e ele diz: aqui tem mussarela, calabresa e atum. E ele fica esperando que o crente diga qual é o pedaço ou o sabor que ele vai querer. E o crente chega e fala: pode ser. Mas o garçom fala: pode ser qual? Ele diz: pode ser um de cada. É incrível. Deus está falando com pessoas aqui já. A fome é algo interessante. O cristão não bebe, mas come. Nós temos fome. E a grande questão nessa noite é do que você e eu temos fome. O Senhor me trouxe aqui para esclarecer um pouco esse tema e esse assunto, com o auxílio da palavra dele, para nós chegarmos a um consenso do que realmente o crente tem que ter fome. Qual é verdadeiramente a fome e a sede do crente? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 5, textos especiais da palavra do Senhor. Você não precisa abrir, eu vou ler algumas versões. Mateus capítulo 5, versículo 6, pensando no assunto que é fome, pensando no tema que é: você tem fome de quê? O texto diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça,
pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, diz a palavra do Senhor. Na versão A Mensagem, a palavra de Deus diz: abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, Ele é alimento incomparável. Bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele é comida e bebida, Ele é alimento incomparável. Ainda estamos no texto da palavra do Senhor. Outra versão diz: felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele, o Senhor, as deixará completamente satisfeitas. Eu vou reler esse texto. Feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele, o Senhor, as deixará completamente satisfeitas. Você tem fome de quê? Querido Deus, nós glorificamos o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Venha ministrar os nossos corações e saciar a fome que temos de Ti. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Quem está com fome? Qual é a tua fome? Nós temos fome de quê? Independente do tempo que eu e você temos de igreja, independente do tempo que eu e você temos de crente, de caminhada cristã, de dominicalmente virmos à casa de Deus, a grande questão é o que nos impulsiona a estar na presença de Deus, e isso deve ser a fome e a sede que eu tenho dele. A fome e a sede que eu tenho de voltar-me para Deus, estar na presença dEle. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus. E eu repito essa frase: a fome espiritual é uma característica do povo de Deus. Embora Deus supra todas as necessidades materiais do povo dele, do povo peculiar dele, nós não temos a ambição, ou não deveríamos ter a ambição por aquilo que Deus pode fazer e quer fazer na nossa vida material, financeira ou qualquer outra, a não ser a espiritual. Deus supre a necessidade, o apetite, a fome espiritual da sua igreja. Os cristãos aspiram pelas coisas mais excelentes de Deus. Se não for assim, alguma coisa está errada. Se o meu anelo e se aquilo que eu anseio não for pelas coisas espirituais, pela presença de Deus e pelas coisas do céu, alguma coisa está errada com a nossa vida. Os cristãos que verdadeiramente seguem a palavra de Deus buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, porque ele sabe que todas as outras coisas vão lhe ser. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Jesus em Mateus é apresentado como rei. E nesse texto que nós acabamos de ler, está inserido na palavra que Deus deu no monte, num momento crucial de Deus, através de Jesus, estar estabelecendo o seu reinado, fundamentando o seu reino aqui na terra. E no versículo 6, ele está estabelecendo o que deveria ser a fome e a sede, o apetite do seu povo. E no versículo diz que o que deve reger a fome e a sede do povo de Deus não são as coisas, mas são a justiça de Deus, ou seja, fazer a vontade daquele que é o Senhor das nossas vidas. John Stott, um homem de Deus,
diz que a justiça bíblica tem pelo menos 3 aspectos: aspecto legal, aspecto moral e aspecto social. A justiça legal trata da nossa própria justificação, trata do relacionamento que eu tenho e que você tem com Deus. A justiça moral trata da conduta que agrada a Deus. A justiça interior, de coração, de mente e de renovação. Já a justiça social refere-se à busca pela liberdade do homem de toda a opressão, de liberdade total. Isso quer dizer a justiça social. Tudo aquilo que rege a integridade nos negócios, na honra, na família e no relacionamento com o povo de Deus. É Deus falando isso através de um homem chamado John Stott. O texto lido deixa bem claro que os mais que felizes, que os bem-aventurados são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus deixa claro que mais que felizes são aqueles que têm apetite pelas coisas de Deus, pela presença de Deus, pelas coisas que estão no alto, pelas coisas que estão no céu, porque elas são mais excelentes e mais sublimes para o povo de Deus. Eu gostaria de pensar por alguns minutos com vocês algumas coisas acerca do que significa ter apetite. Quais são alguns problemas considerados graves ligados ao apetite? Tem pessoas que não têm apetite. Tem pessoas que não têm apetite não só de comida material, mas também não têm apetite pela presença e pelo calor do nosso Deus. E Deus quer trabalhar conosco acerca, primeiramente, de quais são os problemas graves ligados à falta de apetite ou ao apetite. E o primeiro problema que eu encontro é que os mortos não têm apetite. As pessoas que estão mortas, elas não têm fome. O morto não sente fome. Não existe restaurante ou drive-thru no cemitério, porque aquelas pessoas estão mortas e não se alimentam mais. Assim, são as pessoas que espiritualmente estão mortas. Elas não têm apetite pelas coisas de Deus. Independente de quanto tempo eu e você tem de caminhada cristã, se você e eu não temos mais fome e sede pelas coisas de Deus, é preciso repensar, porque nós podemos estar mortos espiritualmente. Na igreja, que deveria ser um lugar de vivos, existe uma porcentagem grande de pessoas que estão mortas. De pessoas que não almejam mais se alimentar daquilo que está excelente na mão de Deus, que é comida e bebida fresca para as nossas almas. Você tem fome de quê? O morto espiritual, ele tem o anseio e a vontade de pecar, mas ele não tem aquele anseio e aquela fome de contemplar a glória de Deus. Ele tem anseio em desviar os seus caminhos, mas ele não tem aquela fome da presença poderosa e gloriosa de Deus. Ele tem anseio de fazer tantas outras coisas, mas ele não anseia mais ter aquela hora tranquila, quando os holofotes apagam, e quando ele está quietinho no quarto, onde ele pode ouvir Deus falar. E Deus ainda fala. Deus ainda alimenta. Deus ainda sacia a fome e sede daqueles que buscam a sua presença. O Senhor diz a algumas pessoas aqui nessa noite que está com saudade de você, da hora
que você ficava constantemente na presença dEle. O Senhor tem saudade daqueles momentos que você, vivo, tinha fome e sede dEle. Vivo, pagava o preço pelo reino dEle. Vivo, glorificava o nome dEle. Não é possível, querido irmão e querida irmã e querido pastor Paulo, que nós vamos vir à casa de Deus, porque a porta está aberta, nós vamos nos sentar, vamos cantar uma boa música, vamos levantar a nossa mão e dizer, louvado seja Deus, glória a Deus, Senhor eu te amo, dizer palavras que engrandeçam o nome dEle, fazer gestos que glorificam o nome do Senhor, mas eu não tenho uma constante fome de Deus. É necessário que o crente tenha fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de ver a glória de Deus, fome e sede de buscar as coisas do céu, fome e sede de contemplar a grandeza daquele que é, que era e que há de vir e que ainda está sentado no alto e sublime trono, governando a minha vida e a tua vida também. Os mortos não têm apetite. Outro ponto que eu vejo que é um problema grave com relação ao apetite, é que a falta de apetite é uma doença. A falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nascem de novo estão doentes espiritualmente porque perderam o apetite pelas coisas do céu. Quem é você em 2013? É o mesmo que em 2012 na presença de Deus? Tem o mesmo apetite? Tem a mesma vontade? Tem o mesmo anseio? Pode ser que tenha pessoas aqui que aumentou de 2012 a 2013. Mas pode ser pessoas aqui que estão doentes por falta de apetite. Acabou o apetite. Acabou o anseio. Apagou a chama. E a verdade diz que a palavra garante que aquele pavio que está fumegando, o Senhor não apaga. O Senhor sopra nessa noite, na minha vida e na tua vida, o anseio pelas coisas dEle, porque ainda são mais excelentes. Deus, quando vê um pavio fumegando, Ele não é aquele estraga-prazer que molha o dedinho e faz tss. Ele é o Senhor que faz. Ele ainda sopra no povo dele. Ele ainda fala com o povo dele. Os mortos não têm apetite. A falta de apetite é uma doença. Tem pessoas doentes na igreja por falta de apetite. Quando as pessoas recusam o alimento porque não estão com fome. Querido irmão, Deus gera em pessoas aqui nessa noite a fome e a sede por vontade de estar na presença dEle. Deus gera em você e na minha vida vontade de estar cada vez mais pertinho dEle. A palavra de Deus diz que aquele que tem fome e sede de Deus se deleita na palavra de Deus. Aquele que tem fome e sede de Deus paga o preço da oração. Aquele que tem fome e sede de Deus paga o preço da comunhão. Vou assistir o culto de casa. Amém, porque temos esse recurso. Mas eu quero dizer a você que nada substitui a presença de Deus quando o povo de Deus está reunido. Quando o povo de Deus está em união e comunhão, reunido, significa que Deus ali vai ordenar a sua bênção. E aí tem pessoas que optam por ficar sozinhas e acham que isso é normal. Não é normal. O salmista diz, a palavra de Deus, é mais doce do que o mel, é o destilar dos favos. Doce como mel. Tem gente perdendo o doce do mel. Tem gente perdendo o doce do mel.
Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. E ela abençoou a vida de Jeremias. Está comendo o que, irmão? Está com fome e sede do que, querido irmão e querida irmã? Pastor, essa palavra não é para mim porque eu tenho 30 anos de igreja. Já sou presbítero. E eu quero dizer uma coisa para você. Esta palavra, na onisciência de Deus, ao saber quais são as pessoas que estariam aqui nessa noite, ela é para mim e ela é para você também, porque aqui, neste lugar, precisa haver um saciar de fome e de sede nessa noite. Agora eu penso com você que a inanição é evidência de alimentação escassa. Inanição são as pessoas fracas por falta de alimento. As pessoas que não estão saciando a fome com o alimento correto, está sujeito a ter inanição. Quantas pessoas não recebem o alimento suficiente para atender às suas necessidades? Isso significa que vão estar fracas, abatidas e desanimadas e mal conseguem levantar de uma cama. Por quê? Porque falta-lhe alimento. Não leem mais a Bíblia. Não buscam mais a presença de Deus. Não pagam mais o preço pela oração e estar em comunhão com o povo de Deus. Não frequentam os cultos semanais. Quantas vezes nós nos alimentamos por dia? Quem pode me dizer? Quanto? 4? 22? Não. O dia inteiro. E é verdade, porque eu trabalho com ele. O Marcelo é outro. Esses meninos comem demais. E a grande questão, querido irmão, com relação à nossa vida espiritual, quantas vezes nós estamos nos alimentando por dia, por semana? Pessoas que vêm uma vez por semana se alimentar da palavra de Deus. Nós sabemos que tem casos e casos de pessoas que trabalham, que estudam, não estamos tirando o mérito disso, mas eu quero dizer uma coisa para você: não fica na tua casa, ocioso, vendo qualquer outra coisa, sendo que você poderia estar recebendo alimento da parte de Deus. Não perca tempo com as coisas que não sejam se alimentar da presença de Deus. Nada melhor do que você ser satisfeito, ter o seu apetite saciado por quando nós estamos com fome. Tem gente com fome aqui de Deus? Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Agora Deus vai falar com esses meninos aqui. Comigo não. Uma alimentação inadequada provoca no físico e no espiritual do ser humano N problemas. Dizem que a boca a saúde começa pela boca. E a questão é, o que eu tenho comido? Eu tenho problemas sérios de saúde por causa de uma má alimentação, como outros irmãos têm aqui também. O que temos comido? O que temos nos alimentado? Ninguém pode ter uma boa saúde se tem uma péssima alimentação. Vai dar pressão alta, vai dar problema. E eu quero dizer uma coisa para você: o grande problema na vida espiritual do povo de Deus é uma má alimentação. E eu quero dizer uma coisa para você: existem má alimentação em tudo quanto é lugar. Nos tempos do profeta Eliseu, eles não puderam comer por um tempo, porque houve naquele momento algo chamado que havia a morte na panela. Quem lembra disso? Tinha morte na panela.
E eu quero dizer uma coisa para você: existem morte nas panelas hoje, existe morte nos púlpitos, existe morte nos livros, existe morte em tudo quanto é lugar. Homens, pastores que foram chamados para pregar a palavra de Deus, não estão pregando a palavra de Deus, ou seja, o povo de Deus não está sendo alimentado. Morte na panela. Problemas. Tem livros hoje para tudo quanto é tipo de coisa. Nós lemos N livros, mas não lemos o cardápio poderoso de Deus, que é a palavra dele. Autoajuda para tudo quanto é lado, e não lemos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós não lemos a palavra de Deus, e aí a pessoa fica com problemas. A desnutrição produz raquitismo. A desnutrição produz raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente, ela pode sofrer raquitismo. Não há desenvolvimento. Pessoas que não desenvolvem na sua caminhada cristã, pode ser um sinal de que ela é raquítica espiritualmente falando. Deus quer tratar as nossas vidas nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para tratar os problemas que nós temos de apetite. E Ele chama a mim e chama a você para um compromisso de ter fome e de ter sede pela presença poderosa dEle e de fazer a vontade dEle. Tem gente com fome aqui de Deus? Qual é o teu alimento? Você tem fome de quê? Na tua família, o que estão se alimentando? Qual é a comida que está sendo o seu dia a dia? O que tem fortalecido o povo de Deus? Como tem sido a nossa caminhada cristã com o Senhor? Consideremos algumas características do apetite nesse momento. Presta atenção no que Deus vai falar agora. Considere comigo algumas características do apetite. Primeiro, o apetite é um desejo real. O apetite é um desejo real. Não podemos fazer de conta que ele não existe. O apetite existe. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Ninguém sobrevive sem se alimentar. Ninguém sobrevive sem estar se alimentando pela alimentação correta, espiritualmente falando. A necessidade do crente é real pelas coisas de Deus. Ninguém vai sobreviver sem a presença, o poder e a alimentação que só Deus tem para dar para a sua igreja. Não tem como se alimentar se não for do Senhor. O apetite é algo real. O crente anelado no Senhor se sente perdoado. O crente anelado no Senhor, com fome e sede de Deus, se sente vestido pela justiça de Deus. O maior desejo do crente é ser santo. O maior desejo do crente é estar em comunhão. O maior desejo do crente é se purificar. O maior desejo do crente é glorificar o nome do Senhor. O maior desejo do crente é se alimentar das coisas que vêm do alto. O apetite também é um desejo constante. Da mesma forma que o apetite é um desejo real, eu tenho fome e você também tem fome, o apetite é um desejo constante. Comemos pão hoje e temos fome de pão amanhã. Tomamos água hoje e temos sede
de água também daqui a pouco e amanhã também. É constante, é incessante, é cada dia mais. E trazendo isso para o mundo espiritual, a fome do crente não pode ser apenas um dia, mas ela tem que ser constante na presença de Deus. Veja o exemplo de Moisés. Moisés conheceu a sarça ardendo, ele conheceu os milagres de Deus no Egito, ele viu o poder de Deus arrancando o povo do Egito, ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu a água sair do deserto, ele viu chover pão e viu chover coisas grandiosas do céu, ele viu o dedo de Deus escrever as tábuas da lei, mas ele ainda queria mais, porque a fome e a sede de Deus é constante, a ponto de ele dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu desejo a tua glória. De que você tem fome? De que nós temos fome? Senhor, mostra-me a tua glória. Essa fome e essa sede são contínuas. E elas só aumentam a cada momento que somos saciados. Deus chega, sacia a nossa fome e nós temos mais fome dele ainda. De estar na presença dele, de glorificar o nome dele, de estar pertinho dele, de ter a hora tranquila com ele. Nós temos hora tranquila ou agitada com tantas coisas, e o Senhor traz você aqui nessa noite para dizer que Ele quer ter hora tranquila com você ainda. Ele quer estar junto com você, ministrando a tua vida, direcionando a tua vida, saciando a tua fome e a tua sede de fazer a vontade dEle. Ele ainda deseja mostrar para você a gloriosa presença dEle que está no céu e se estende na terra através das nossas vidas. Você tem fome de quê? O salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Isaías disse: com minha alma suspiro de noite e de dia, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Alguém que deseja e tem anseio pelas coisas de Deus. Tem alguém aqui nessa noite assim? Tem alguém aqui nesta noite assim? Com fome de Deus? Com sede de Deus? A garantia de Deus é que essas pessoas que têm fome e que têm sede pelas coisas dele serão completamente saciadas, completamente satisfeitas. Nessa noite Deus trouxe você aqui e me trouxe para falar isso para mim e para você também. É uma noite onde espiritualmente Deus já preparou um banquete para mim e para você. Basta eu e você nos alimentarmos dele e a glória e a presença de Deus ser estabelecida na nossa vida. O alimento de Deus está disponível. O apetite é um desejo intenso. O que pode ser mais intenso do que a fome e do que a sede? É necessário, e nós temos a necessidade básica de termos esse apetite nosso ser saciado de alguma forma. Eu quero dizer uma coisa para você: não basta ter fome, presta atenção nisso, não basta apenas ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Aonde nós queremos chegar com isso? Pense na parábola do filho pródigo. A partir do momento que o filho pródigo teve fome, ele quis comer comida de porco. Mas a partir do momento que ele estava morrendo de fome, ele voltou para a presença do Pai. Porque ele sabia que na presença do Pai, ele seria totalmente satisfeito. O Senhor chama pessoas morrendo de fome por Ele aqui hoje. O Senhor chama uma geração desesperadamente faminta pelas coisas de Deus.
O Senhor chama uma geração que vai orar e que vai buscar e que vai ver as coisas acontecer pelo poder da presença gloriosa de Deus. Deus chama uma geração nessa noite que vai participar dos banquetes diários que o Senhor tem apresentado a você. Nós não comemos. Deus apresenta e nós não comemos. Mas nessa noite o Senhor está clareando que Ele é o Senhor que sacia a fome da igreja. Ele ainda é o Senhor que sabe o que você precisa. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu verdadeiro apetite? E Ele apresenta para mim e para você o cardápio certo. E o cardápio certo é: façam a minha vontade e vivam para glorificar o meu nome. O apetite ainda é um desejo insubstituível. O apetite é um desejo insubstituível. Se uma pessoa está com muita fome, faminta, com muito apetite, não adianta oferecer a ela entretenimento. Se uma pessoa está com muita fome, não adianta oferecer a ela uma boa música. Se uma pessoa está faminta, não adianta oferecer a ela talheres de prata. Não adianta enfeitar a mesa. É preciso lhe dar comida. Para os que estão com fome de Deus, que estão famintos e ansiando a presença de Deus, para aqueles que têm fome e sede de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: ministério não sacia a fome de crente. Vir à igreja não sacia a fome do cristão. A comunhão não sacia a fome do cristão. Um aperto de mão e dizer que Jesus te ama não sacia a fome do cristão, embora todas essas coisas fazem parte do reino de Deus. Mas o que sacia a fome do crente, a sede do crente, é o Senhor Jesus. Ele é aquele que sacia a nossa fome, aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Diz a palavra do Senhor, que bênçãos estão destinadas para aqueles que têm apetite de Deus. Quais são as bênçãos que estão destinadas para aqueles que almejam as coisas do céu? Em primeiro lugar, a bênção que Deus sacia é a bênção singular. Ou seja, a mais simples de todas elas. Quando uma pessoa tem apetite de pão, ela come pão e volta a ter fome de pão. Quando uma pessoa tem sede, ela bebe a água, mas ela volta a ter sede. Mas quando um crente espiritual em Deus tem fome e sede dele, ele diz: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, diz o Senhor para você nessa noite. É preciso ter fome. É preciso ter fome. Qual é a tua fome? Qual é a tua sede? Jesus ainda sacia a nossa fome, a nossa sede. Ele sacia as bênçãos abundante. Ele nos sacia com bênçãos abundante. A bênção é singular, mas a bênção também é abundante, ou seja, completa. Serão completamente satisfeitos. A bênção de Deus não é imediata e também não é provisória. A bênção de Deus é para satisfazer por completo aqueles que são dele. Diz a palavra do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Deu sede agora. Deu sede das coisas de Deus. Está dando fome das coisas de Deus.
Senhor encontra nessa noite os sedentos. Independente de quanto tempo você tem de igreja, é preciso estar sedento por Deus. Sedento pelas coisas do céu. Não há nada melhor para se comer do que senão as coisas de Deus. Não há nada melhor do que comer as coisas que vêm do alto. O melhor cardápio sempre vai ser, sempre foi e sempre será as coisas do céu, querido irmão. O céu ainda é melhor. As coisas que vêm do céu, da parte de Deus para o crente ainda são melhores. Hoje o Senhor abre o cardápio dele e oferece para mim e oferece para você o que verdadeiramente é alimento para nossa alma. Deus ainda é o melhor. O céu ainda nos oferece o melhor cardápio. Perceba que sumiu dos púlpitos as pregações sobre o céu. Não se fala mais no céu, mas o céu existe e é para lá que nós vamos. Eu vou falar de novo. O céu existe e é para lá que nós vamos. O céu existe e é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. É para lá que nós almejamos. Então, querido irmão e querida irmã, viva buscando sedentemente as coisas do céu. Busque sedentemente. Tenha apetite pelas coisas que são do céu. O Senhor apresenta um cardápio do céu para nós nessa noite. O céu é melhor do que todas as coisas. Nada na terra supera a gloriosidade do céu. Nada na terra supera a grandeza do céu. A grandeza daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não gaste tempo e dinheiro com as coisas terrenas. Viva, mas viva buscando as coisas do céu. Buscando as coisas de Deus. Eu fiz uma breve pesquisa e descobri que o céu tem coisas boas. Preste atenção, é um cardápio talvez para nós nessa noite. O céu possui o melhor templo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro são o próprio templo do céu. É o Senhor. Ele é a habitação aonde eu quero ir. Aí o céu também é melhor porque possui a melhor iluminação. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O céu ainda é melhor. Aí o céu ainda é melhor porque possui o melhor remédio. Diz a palavra de Deus que as folhas das árvores servem para a cura das nações. Não haverá maldição nenhuma. Não tem doença no céu. O céu ainda é melhor porque possui a melhor comida. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Nós vamos nos alimentar da árvore da vida para todo sempre. Amém. O cardápio do céu, aquilo que Deus nos oferece, aquilo que está na mão de Jesus é infinitamente maior, melhor e mais excelente para aqueles que são do Senhor e tem fome e sede dele. O céu ainda é melhor porque possui a melhor água. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida,
que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal, e a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. O céu ainda é melhor. Você tem fome de quê? Que o nosso apetite seja pelas coisas do céu. Que o nosso apetite seja em fazer a vontade de Deus. Que a nossa fome, que a nossa sede seja pelas coisas de Deus. Que a nossa vontade seja fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nessa noite gere em nós, gere em mim, gere em você, e fome e sede pela presença poderosa dEle. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite nos nossos corações.